Olá pessoal, como prometido, estou de volta agora para gravar a quinta parte, né, sobre a teoria do fluido gravitacional, né, que é uma nova teoria sobre a gravidade, né, que eu estou desenvolvendo. Né, e hoje eu, como dito no último vídeo, resolvi falar sobre o peso, né, como forma o peso dos objetos, né, com relação a essa nova gravidade. Né. Então, a exemplo, né, pensamos em dois objetos, né, com densidades diferentes, né, e no fluido gravitacional atravessando os objetos. E agora, para exemplificar, né, podemos usar uma peneira. Né? Nós imaginamos um objeto mais denso, né, uma peneira mais fina, né, que dificulta, né, a passagem do fluido gravitacional, né, mais do que um objeto com uma peneira mais grossa, né, menos denso. Então, se você colocar, por exemplo, embaixo de uma queda d'água, que é um exemplo simples que você pode fazer em qualquer lugar que tiver uma queda d'água, né, você coloca as duas peneiras, né, e vai notar que a peneira mais fina, ela pesa mais, porque tem mais arames e o choque, né, com as partículas, com as moléculas da água é maior. Então, e a água vai estar atravessando essas duas peneiras na mesma velocidade. Então, embora seja a mesma velocidade de fluxo do fluido, né, que seria a água, né, elas vão pesar diferente. E se você soltar as duas peneiras, né, vai ocorrer como explicado na lei da queda dos corpos, que caem a mesma velocidade, mesmo com peso diferente, porque a velocidade do fluxo, né, da queda d'água é a mesma para os dois objetos. Então, embora os pesos diferentes, porque um resiste mais à passagem da água que o outro, né, eles caem ao mesmo tempo, né, por causa da mesma velocidade da água que está acelerando os dois no mesmo tempo, que vai ser a aceleração da gravidade, que a água vai estar caindo de acordo com a aceleração da gravidade. Então vai estar acelerando os dois corpos na mesma velocidade. Né. É mais ou menos assim, né, que pode ser demonstrado o peso, né, dos objetos em relação ao fluido gravitacional. Quanto mais denso, né, mais dificuldade vai ter para passar o fluido e mais arrasto ele vai ter. Então, mais pesado ele vai ser. Né? Sem diferença, né, do tempo de queda, pois o fluido que está atravessando os dois objetos é na mesma velocidade. Né? E eu vou dar um exemplo, né, que é fácil de você fazer também na sua casa, né, que comprova a teoria do fluido gravitacional. Né? Que é por analogia, né, que a gravidade se comporta como um fluido. Né? Que é o caso de você pegar um recipiente, né, pode ser uma bacia, um objeto que caiba uma certa quantidade de água, né, e você movimenta, né, essa água no movimento circular com a mão. Né? Você coloca a sua mão e começa a fazer com que essa água movimente, né, circular. Na hora que você vai estar movimentando essa água, você vai notar que há uma força agindo na direção contra o movimento, né, resistindo a sua mão passar pela água. Né, você vai estar sentindo essa força. E depois de um certo tempo, né, você vai notar que essa força ela vai desaparecer se você manter a mão na mesma velocidade de circulação. Ela vai simplesmente acompanhar o seu movimento na água. Né. Aí, a partir do momento que você para a sua mão, né, você vai sentir uma força contrária, né, te empurrando a sua mão para continuar o movimento em direção que a água estava fazendo, né, que o fluido estava fazendo. Então, nesse sentido, é um exemplo que você pode fazer que comprova que a gravidade ela funciona de acordo com o fluido. Né. Trazendo isso para a força da gravidade, né, vamos usar um caso do metrô, por exemplo. Né. Você está no trem, no metrô, né, numa linha, e está parado. Então, a única força que você está sentindo é do seu peso, na sua direção. Né? A partir do momento que o trem começa a acelerar, você vai notar uma força contrária ao movimento. Né? O trem está nesse sentido, você vai sentir uma força contrária a esse movimento, né, te empurrando para trás. O exemplo da bacia é quando você começa a movimentar a mão, você vai sentir essa força te empurrando no movimento contrário. Né? A partir do momento que o trem estabiliza a sua velocidade, né, você vai notar que essa força aqui, ela desaparece. Né? Vai ser como se você estivesse em repouso. Você vai sentir novamente só essa força agindo sobre o seu corpo, que é a força do fluido atravessando o seu corpo nesse sentido.
A partir do momento que o trem começa a frear, né, ele começa a parar o movimento, você vai sentir uma força agindo na direção que você estava no movimento. Que, como exemplo da bacia com água, na hora que você para a sua mão, você vai notar que a força te empurra a mão para frente. E no trem é a mesma coisa, né? Você, a partir do momento que o trem começa a frear, você vai sentir essa força te empurrando. E no momento que você para a mão dentro da bacia, se você não colocar força para segurar a sua mão, a água vai levar a bacia. E no trem é a mesma coisa. Se você não segurar, você vai cair para frente, porque o seu corpo tende a manter o movimento para frente. Então, essa é a comprovação de que diariamente você convive com a teoria do fluido gravitacional e nem se dá conta disso, né? Porque se você manter o movimento, você não vai sentir nada, é como se fosse um corpo em repouso. A partir do momento que você começa a frear, você começa a sentir o corpo ultrapassar, né? O movimento, né? O fluido ultrapassar naquele movimento. Então o fluido gravitacional, ele se adapta ao movimento, né? E como a água se adapta ao movimento da sua mão circular. E ela vai ficar circulando, a partir do momento que você para, ela vai criar uma resistência, né, a esse movimento de parar seu. Assim mesmo, quando o trem começa a frear, se ele não usar um freio bom, ele não vai conseguir parar o seu movimento. Ele não vai, nem vai conseguir parar estaticamente, é o mesmo rápido. Ele vai precisar de um tempo para frear essa freada. E isso seria o mesmo princípio, né, do movimento centrífugo, né? Porque a toda hora você está mudando o sentido de direção, né, e a força vai continuar naquele movimento, naquela posição que você estava querendo ir. Então, ela vai te empurrar, por exemplo, na hora que você faz uma curva com o carro, ela vai te empurrar contra a força do carro, contra a porta do carro. Que ao mesmo tempo, se você estiver numa correnteza de um rio, né, que está num certo sentido, e você vira, né, esse movimento, a correnteza vai tentar te levar para a posição que ela estava antes, né? E isso constantemente, porque a partir do momento que você vira, o fluido vai tentando se adaptar ao seu movimento, mas sempre ele vai sair na linha reta e você vai continuar fazendo movimento. Então por isso que você, na força centrípeta, você vai estar sempre sentindo uma aceleração para fora do movimento. Então espero que vocês tenham entendido a formação do peso, né? E essa analogia do fluido gravitacional com o fluido, né, que eu usei como exemplo a água ou qualquer outro fluido que você pensar, né, vai ser sempre o mesmo conceito, né? Então, diariamente a gente está convivendo com o fluido, então essa minha teoria, ela tem bastante lógica, né? E, como eu disse nos outros vídeos, eu estou tentando amarrar ela com todas as outras teorias, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Dê o like e não se esqueçam de compartilhar o vídeo, que isso é muito importante, né, para que essa teoria chegue às pessoas que com capacidade técnica para estar demonstrando isso na prática, né, para estar fazendo ensaios e essas coisas que precisam de grandes laboratórios e seria o ideal para se comprovar essa teoria. Então, espero contar com a colaboração de vocês, né, me ajudando compartilhando e dando like e se inscrevendo no canal para estar recebendo os vídeos conforme eu vou gravando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.